Amém? Amém ou não amém? O conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou ao Senhor, aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou seu anel de sinete da mão e pôs no dedo de José. Mandou que vestissem com roupa de linho fino e lhe pôs um pescoço, um colar de ouro. E fez subir em sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: incline-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda a Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a tua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia, e lhe deu por nome, por mulher, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de E José percorreu toda a terra do Egito. Fala comigo, perseverança. A chave, a gente está falando sobre chaves do reino, e essa chave que a gente começou a falar semana passada, que é tão importante, você pode conhecer também como paciência. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Porque paciência e fé caminham juntos, querido. E uma coisa que vou te falar, tem faltado no mundo é paciência. O grande problema é que a igreja está entrando nessa também. Porque há tanta necessidade que as pessoas aprenderam a caminhar por Deus por necessidade e não por princípios. Porque nós precisamos caminhar com Deus por princípios. Falei, eu preciso caminhar com Deus por princípios e não por necessidade. Tem gente que tem uma necessidade, ou é de alma, ou é física, ou é uma necessidade, é uma carência de algo. E nunca coloca princípios em prática, porque caminha sempre por necessidade. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso 10, diz: aquele que dá pão para quem tem fome e semente para quem semeia. Então, pão mata a fome no momento, amém, querido? E semente produz para o futuro. Deus não quer só te dar pão, Deus quer te dar semente. Você está me ouvindo ou não? Mas se eu só chego perto de Deus para comer pão, eu sempre vou estar com necessidade de pão. Porque tem gente que tem escassez, porque não consegue aproveitar nenhum momento de degustar aquilo que recebe da parte de Deus, porque não está crescendo. Porque a gente começou a falar semana passada aí que José, ele chegou no palácio, amém ou não amém? Você conhece a história, mas ele teve que perseverar durante longos anos. Pastor, mas tem 6 meses que eu estou na igreja. Dá uma olhada pro teu irmão assim e fala: tudo bem? Tem 6 meses já. Tem gente que bota até Deus na parede. Se não fizer até tal dia, ovelha, Deus não é nosso servo, Deus é nosso Senhor. Ele faz o dia que Ele quiser, a hora que Ele quiser e quando Ele quiser. Cabe a nós ter paciência e perseverança. Porque Deus, os planos dele é perfeito. Deus não está perdido, não. Vou falar para o teu irmão que está do teu lado aí: Deus não está perdido, não. Ah, não, querido. Deus sabe o que faz. Amém? Agora, quais são as decisões que eu tenho tomado ao longo da jornada? Porque José já poderia ter abortado o plano de Deus há muito tempo. Você quer ver uma coisa?
Porque as pessoas falam assim, mas o plano de Deus vai se cumprir de qualquer forma, eu queira, eu... É mesmo, querido? Sem a tua contribuição? Vai não. Deus levantou Saul para ser rei de Israel até o final, mas Saul foi rejeitado. Falei no discipulado aqui terça-feira. Saul foi rejeitado. Mas por que foi rejeitado? Porque o comportamento dele desagradou a Deus. José chegou lá. Mas por que chegou lá? Porque o comportamento dele agradou a Deus. Mas por que agradou a Deus? Por causa da fé. Porque sem fé... Fala comigo. Sem fé... é impossível agradar a Deus. Então, se tem algo que eu quero agradar a Deus, que eu tenho que ter no meu coração, é fé. Por isso que essa igreja ministra sobre isso. Porque Deus, a igreja, nós, líderes dessa igreja, queremos encher teu coração de fé para você agradar a Deus. E se você tiver com o coração cheio de fé, você está agradando a Deus. Porque teu posicionamento vai ser outro. Você não se entrega, não se rende. Da tua palavra, da tua boca não sai murmuração. Sai murmuração da tua boca, então você tem que ver como está a tua fé. Sai reclamação da tua boca, dá uma olhada como é que está a tua fé. Qual é a fonte da tua fé? Porque tem gente que quer ter fé e a fonte está errada. Se alimentando. Pastor, eu estou acompanhando a novela lá do 13. Novela do 13 coloca fé no coração? Desculpa, querido, aquilo ali é uma dramaturgia. Tem muita coisa ali que é adaptado. A fé vem pelo... E ouvir é se envolver com esse livro. Que é Deus falando contigo e vai encher teu coração de certeza, de crença. E você vai crescendo nisso. Porque Deus, Ele quer o meu crescimento, o teu. Porque a gente começou a falar que Deus prova o nosso coração. Deus prova o que está dentro do teu coração. José chegou a ser rei do Egito, amém? A gente leu aqui a parte final, que ele senta no trono, ele deixa de ser prisioneiro para ser governador. Ele deixa de ser prisioneiro para ser autoridade no Egito. Essa é a parte boa. Mas qual foi o posicionamento de José até aqui? Qual foi o posicionamento? Agora, ele foi aprovado diante de Deus? Foi. Porque ele foi aprovado diante do homem. Como é que eu sei que ele foi aprovado diante de Deus? Que Deus cumpriu o propósito que tinha na vida dele. Então, o que você passa não é para te destruir, é para te promover. Anota aí o que eu estou passando, ou o que eu vou passar, em algum momento, é para me promover, não é para me destruir. A questão é a ótica, o foco, como você tem visto isso. Porque os desafios que aparecem na tua vida é uma oportunidade de promoção. Porque se tu agrada a Deus, e Deus se agrada de você. E o milagre vem. Porque Deus chamou você para ser aprovado e não para ser reprovado. Você quer ver uma coisa? Deus vai lá, tira o povo de Israel do Egito. Eles estavam escravos. Deus leva eles para o deserto, cuidando deles. Foi o próprio Deus que foi lá arrancar eles do Egito. Não foi o faraó que deixou, não. Deus trouxe 10 pragas e o faraó teve, por muita má vontade, de deixar o povo de Israel sair. E ainda depois que está saindo, ele vem atrás e Deus afoga eles no Mar Vermelho. Milagre em cima de milagre. E o povo foi reprovado. Aquela geração, só uma nova geração que entrou. Aquela geração ficou rodando no deserto 40 anos. Posso falar uma coisa para você? Gente reprovada não sai do deserto. Eles não saíram do deserto porque foram reprovados.
Porque Deus provou o coração deles e a primeira coisa que eles fizeram foi murmurar. E eles murmuraram 10 vezes, foram reprovados e não saíram do deserto. Você quer passar o resto da tua vida em luta? Seja reprovado. Tenha um comportamento. Não enche teu coração de crença na hora do teu desafio. Querido, na hora da tua guerra, é a hora de você também guerrear. É hora de vir para a igreja, é hora de ler Bíblia, é hora de jejuar, é hora de profetizar. Porque para você ficar de pé. Porque se você não fizer essas coisas, você vai desanimar, vai abandonar a fé. Porque Deus, ele prova as nossas atitudes. Desculpa, tem muita gente que se afasta da igreja porque quer facilidade. E com Deus não tem facilidade. Deus dá, amém? Mas Ele prova. Deus dá, e não é com facilidade. Porque a fé, eu vou sempre falar isso para você guardar, que ela tem o sentido de durabilidade, não é tamanho, se é maior, se é menor, mas é quanto tempo dura. Porque aí tem um comercial da Duracell que vem o bichinho batendo lá com a outra pilha, para rapidinho, a Duracell continua batendo lá. É Duracell que Deus está querendo que você seja. Que a tua fé seja igual a Duracell. Dura, e dura, dura, dura. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu sei, meu irmão. Se quiser, quer que eu chorar contigo? Quer que eu chore? Eu choro. Mas não vai adiantar nada. Porque a única coisa que vai te fazer vencer é você encher teu coração de fé. Agora, encher o coração de fé na hora da guerra que é terrível. Sabia disso, querido? Você está mal na tua alma, você não ora, você não lê Bíblia. Por isso que é importante você combater o bom combate. Encher teu coração de fé enquanto você pode. Tá? Depois que a hora que a guerra chegar, você está pronto. Você está preparado. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e mandou ele lá na montanha oferecer o filho dele. E ele foi, querido. E a Bíblia diz que o Senhor da provisão veio para ele. E nunca mais ele foi provado. Porque Deus nunca nos pede nada para nos diminuir, sim para nos ampliar. Deus não vai te pedir algo para te diminuir. Deus não quer tirar nada de você. Ovelha, Deus não quer tirar nada de você. Deus quer ampliar, Deus quer aumentar, Deus quer. Só que para isso você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado. Porque senão aquilo que Deus der para você, você perde tudo. Unção sem propósito não serve de nada, querido. E as coisas que a gente recebe de Deus, tem sempre alguém envolvido. Porque Deus ama vidas. Amém ou não amém? Porque quando Deus leva Abraão para a montanha para prová-lo, que ele entrega Isaac, porque Deus tinha uma nação para produzir a partir de Abraão. E isso tem um significado muito grande dentro do plano espiritual, daquilo que eu sou, eu passo. Aquilo que as pessoas conseguem ver em mim. Então, precisamos estar cientes do nosso coração deve estar no que recebemos, sim, em Deus. Então, vamos continuar daqui para lá, o que nos acontece são derrotas temporárias e não fracassos permanentes. A gente aprende isso com a Bíblia. Pastor, onde está escrito isso? Com a Bíblia. É só você ler a Bíblia na totalidade. Não, pastor, eu leio a Bíblia todo dia de manhã, eu pego uma caixinha daquela de promessa. Só a promessa? E os princípios e os valores? Não vem? Eu leio a Bíblia na caixinha de promessa. Versículo do dia. Caixinha de promessa. Caixinha de promessa. Lá em casa tinha uma caixinha de promessa dessa. É legal pra caramba. Nos alimenta, mas não é isso. Você está me ouvindo ou não? Peguei alguém.
Pastor, mas não é legal? É legal. Mas não é só aquilo. Tem lugar que a Bíblia fala para perdoar, ali não fala. Tem lugar que a Bíblia fala para se arrepender, ali não fala. Anota aí. Caminhar com Deus não é ouvir só o que me faz bem, mas ouvir o que me confronta. Porque se eu não sou confrontado, eu não tomo uma decisão para mudar. Porque tem gente que é confrontado e foge, corre, mas tem gente que é confrontado e cresce. Quando você é confrontado, você corre ou cresce? Não responda nada. Você corre ou cresce? Vou sair. Porque já passou muita gente por aqui, querido. Mas você não está aqui para ouvir o que você quer, você está aqui para ouvir o que você precisa. Fala um amém aí, alguém? Está ruim, não está? Fala, eu vim para cá ouvir o que eu preciso e não o que eu quero. Não gostei dessa palavra. Boa noite. Você está aqui para ouvir o que precisa. Porque esse livro é Deus falando com a gente está trocando figurinha, querido. Jesus vai voltar e todo mundo vai descer o elevador. Fala misericórdia. Pastor, mas tem elevador mesmo? Sei lá, meu irmão, alguma forma tem como chegar lá embaixo ou lá em cima. Como é, eu não sei. Porque, sabe, deixa eu te falar isso, a gente precisa aprender a administrar os momentos. Queridos, aprenda a administrar os teus momentos. Olha, eu preciso aprender a administrar os meus momentos. Porque se não sabe, você se entrega, ou chuta o balde, ou fala o que acha, o que não quer e tal, porque você não tem domínio. José, ele administrou duas coisas. Ele administrou o que estava por fora e o que estava por dentro. Tiraram ele da casa do pai dele. Porque o diabo ele vai trabalhar em dois campos contigo, por fora e por dentro. Ele vai tentar atingir você por fora e atingir você por dentro. Porque aí ele quebrou tua vida. Mas a grande questão é que ele só conseguiu atingir José por fora e não por dentro. Porque apesar de José o que passou, no capítulo 45, ele perdoou os irmãos dele. No capítulo 41, ele se torna a autoridade do Egito. E a mulher de Potifar estava lá. Porque foram convocados todo o Egito para ver o faraó exaltar José. Olha só, levanta a tua mão que eu vou profetizar aí. O teu inimigo vai ver você sendo exaltado. Amém ou não amém? Aleluia! Porque talvez o que você está vivendo só está juntando plateia daquilo que Deus vai fazer por você. O teu inimigo vai enxergar, ele vai estar lá no dia da coroação. Vai estar, pastor? Vai. E sabe como? De cabeça baixa. Ele vai ter que se render à manifestação de Deus na tua vida. Por causa da tua perseverança. Por causa de quê? Por causa da tua paciência, meu irmão. Porque José não chegou ao teu palácio que deu sorte. Soube lidar com cada momento da vida que passou. Porque a provação aperfeiçoa. Fala comigo, a provação aperfeiçoa. Ah, não, pastor. Estou falando com crente, amém? Nessa noite. Provação aperfeiçoa. Porque a Bíblia diz assim no livro de Provérbios: repreende o sábio, ele se tornará mais sábio. Repreende o tolo, e mais tolo ele vai se tornar. Porque o que diz se é sábio ou tolo é a repreensão. É a ministração, é da forma, a palavra que Deus, porque Deus não está querendo tirar você do caminho dele, Deus está querendo aproximar mais você, tirando as coisas desse mundo, o comportamento desse mundo que pegou a tua vida, que eu não posso ser uma pessoa espiritual e viver como uma pessoa do mundo, que é igual a todo mundo, porque se eu olho para uma pessoa do mundo, não tem muita diferença da minha vida, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada no meu ensinamento.
Porque promessa não depende do natural. Promessa depende do sobrenatural. Davi foi levantado rei quando Saul ainda estava no trono, mas Davi chegou no trono. Porque para Deus ele já era rei. Para Deus você já é muito mais do que vencedor, meu irmão. Amém ou não amém? Porque quando Deus diz algo, isso vai acontecer. Eu não sei quando, mas vai acontecer. Porque a força da fé é medida pelos desafios que ela suporta. A força da fé é medida pelos desafios que ela suporta. Então, quanto mais você vence, mais a tua autoridade é estabelecida. A cada vitória, mais autoridade, mais respeitado no mundo espiritual você é. Mais respeitado. Porque o inimigo tem que se render a quem você é, querido. Amém ou não amém? Um filho de Deus, uma filha de Deus, uma pessoa de fé. Porque quando o demônio bateu nas pessoas lá, que a declaração dele é: Jesus eu conheço, Paulo eu ouvi falar, e vocês são quem? Jesus eu conheço, Paulo eu ouvi falar. Porque no mundo espiritual tem relatório. Você está me ouvindo ou não? Então, cada vitória tua torna você autoridade espiritual. Mais a tua autoridade, que antes de José administrar, o seu externo, ele administrou a alma dele. Porque eu nunca vou conseguir administrar os desafios que vêm contra mim se eu sou uma pessoa que me abala emocionalmente por qualquer coisa. Por isso que o tratamento de Deus vem para mim e para você, para a gente ser uma pessoa firme. Tem gente que, na macumba tem o Zé Pilintra, na igreja é o Zé Milindra. Qualquer coisa que passa, ele milindra. Ele fica melindroso. Vou sair da igreja, vou largar Jesus. E larga mesmo. Vai para o mundo. Porque não consegue administrar a alma dele. Administra a tua alma, querido. Administra teu homem interior. Fala com Deus, pede a Deus um dom chamado domínio próprio. Você é crente agora, amém ou não amém? Terça-feira eu estava perguntando ao pessoal, isso aqui é brincadeira, querido? Isso aqui é brincadeira? Porque uns levam na brincadeira, mas o adversário não leva não. Se ele puder te derrubar daqui de dentro para tu não ouvir mais a verdade e produzir fé no teu coração, ele não vai abrir mão disso, querido. Porque, querido, vou falar isso para você, Deus só permite provação porque acredita em você. Pastor, por que Deus permite então? Está tudo sob o controle dele. Está tudo sob o controle de Deus, querido. Que ele acredita em você. Porque quando ele botou aquela árvore lá no Éden, ele acreditou que o casal não ia comer. Mas o casal comeu. Mas nem por isso foi abandonado. Mas Deus acredita em você, amém ou não amém? Acredita que você vai passar, porque você já tem força, já recebeu de Deus a graça, a capacidade de passar e vencer. E não se entregar. Porque quem vence aqui na alma, quando você consegue vencer na tua alma, você vence qualquer coisa que vier de fora. Vence aqui dentro, que tu consegue vencer qualquer coisa que vem do lado de fora. Você sabe que você olha para os salmos era a luta de Davi contra a alma dele. Ele dando declaração, eu ainda esperarei, eu ainda, era ele falando para ele mesmo. Porque você desiste não é por causa do externo, não, tu desiste por causa do interno. Porque Jesus falou, a guerra do homem não é o que entra, mas o que sai do coração.
Porque do coração produzem os maus desígnios, a avareza e etc. Porque pensa no povo, saiu daqui com a promessa, foi ali, olhou a terra é boa, pegaram o cacho de uva, botaram nas costas, pegaram o romã, botaram nas costas, trouxeram, mas quando chegaram lá para dar o relatório, estavam contaminados. Mas sabe por quê? Porque venceram o externo, mas não venceram o interno. Tem hora que você fala, só Deus sabe como é que eu estou. É verdade. É verdade. Mas como é que eu faço isso, pastor? Eu vou lhe ensinar. Construindo o seu homem interior. Eu falei aqui outro dia uma série aí sobre o homem interior. Alimenta teu homem interior, querido. Medita na palavra, pensa sobre a verdade, ouça novamente o culto. Se alimenta da verdade. Então, como um prisioneiro se torna governador? Onde tudo concorria contra. Como um prisioneiro se torna governador? Se tudo concorria contra, ele estava em terra estranha, ele era estrangeiro, ele não era natural da terra e se torna a segunda pessoa mais importante do Egito. Fala para o teu irmão, milagre. Deus faz milagre. Deus fez milagre e ainda faz milagre. Você trabalha numa empresa, você pode se tornar o diretor dessa empresa. Não ouvi um amém de ninguém, né? Sem essa fé, sem fé não consegue. Você pode chegar lá, querido. Pastor, mas o que Deus vai fazer? Milagre. Por milagre. Tudo de Deus acontece por milagre. Agora, se eu estou conformado com aquilo que eu tenho, porque as coisas de Deus começam em mim, para depois começar a partir de mim. Porque se Deus não tratar contigo, Ele não pode usar você para tratar. Porque você olha aqui, a mudança, a transformação veio do próprio faraó, o reconhecimento veio do próprio faraó. O faraó tirou José da cadeia para ser governador do Egito e deu o nome dele de Zafenate-Paneia, que quer dizer, em egípcio quer dizer Senhor das causas impossíveis. Senhor das causas impossíveis. Sabe por quê? Porque em momento nenhum ele se rendeu. E onde ele chegava, o ambiente era transformado. Ele chegava num lugar, o ambiente era transformado. Porque, querido, vou te falar aí em primeiro lugar, Deus não só permite crise, Ele nos dá habilidade para administrá-las. O faraó reconheceu que, como vejo que Deus te fez saber todas essas coisas, porque a presença de Deus aparece na vida daqueles que perseveram. A tua perseverança traz a presença de Deus para perto de você. Porque Deus não tem se afastado de você, porque você não tem se afastado de Deus. Não é as coisas do inimigo que te tiram da presença de Deus. Pelo contrário, as coisas do inimigo te aproximam mais ainda de Deus. Porque você sabe que o único lugar, o melhor lugar para estar é aos pés do Senhor. Porque então José foi promovido de maneira sobrenatural. Um prisioneiro, senhor das causas impossíveis. O cara era prisioneiro por fora, mas por dentro não. Ele era prisioneiro do lado de fora. Porque o inimigo só atinge o nosso interior se nós deixarmos. Fala, prisioneiro do lado de fora, mas por dentro, Zafenate-Paneia, Senhor das causas impossíveis, autoridade, homem de fé, homem cheio de Deus. O faraó reconheceu, visto que Deus te fez saber todas as coisas.
Quem falou isso foi o próprio Faraó, que reconheceu Deus na vida de José. Então, José foi promovido de maneira sobrenatural. Porque, querido, em segundo lugar, quem passa no teste é promovido. Quem passa no teste é promovido. A grande questão é que tem muita gente ficar no meio do caminho, ficando pelo meio do caminho, porque não passa no teste. José, ele venceu a perseguição, a rejeição, a saudade da família, mas não se afastou de Deus. Porque eu vou te falar, ovelha, quanto maior for tua dor, mais perto de Deus você tem que estar. Você é uma pessoa da igreja ou é próximo de Deus? Vou perguntar isso para você. Eu estava orando essa madrugada, sabe? E eu fico apreensivo quando eu estou orando, que eu percebo que tem alguma coisa que está criando uma distância. Você é uma pessoa da igreja ou você é uma pessoa próxima de Deus? Você adora só quando está na igreja? Você lê a Bíblia só na igreja? Não responde nada não. Mas posso perguntar isso a você? Você ora só na igreja? Você adora só na igreja? Só jejua no encontro? Ih, pastor, me pegou. Porque José estava fora de casa, em terra estranha, um país que não adorava a Deus, porque eles tinham vários deuses, era a abominação, os egípcios, a forma de adoração dos judeus, mas mesmo assim, ele não se afastou de Deus. Porque quanto maior for tua dor, maior deve ser a tua entrega. Então, em terceiro lugar, comece administrando você. Administra você. Você quer perseverar? Faz uma administração da tua própria vida. Faz uma avaliação da tua própria vida. Se você precisa orar, se você precisa ler a Bíblia, se você precisa ler um livro, se você está fazendo coisas que te aproximam de Deus, ou se a cada dia mais você está se afastando. Porque ninguém cai do dia para a noite. Porque os sinais da queda, eles aparecem. Eu, graças a Deus, não tenho motivo nenhum para cair. No discipulado eu estou aí. Culto de quinta eu estou. Domingo eu não falto. Tudo que tem aí. Tem monte eu estou. Evangelismo eu estou lá. Estou sempre me aproximando. Fora que acordo ainda de madrugada antes de trabalhar e oro. Você está me ouvindo aqui nessa noite? Pastor, não gostei dessa mensagem. Tá bom, mas começa administrando você. Comece a policiar, querido. Você é crente mesmo? Ou você é uma pessoa da igreja, que vem à igreja, vê um culto? Porque antigamente a gente era assim, né? Mas era um romano. A gente ia só ali. Segunda-feira acendia uma vela. Mas e o relatório, e o resultado com Deus? Zero. Não tinha. Mas não foi para isso. Então comece administrando você. Porque a habilidade de Deus lhe dá. A habilidade que Deus nos dá de administrar a crise faz de nós, nos torna pessoas distintas. Deus quer fazer de você uma pessoa distinta. Uma pessoa que tem a habilidade de administrar.
a tua própria vida. Porque quem administra a tua vida é você. O tempo que você gasta com Deus, pastor, eu não tenho tempo. Administra teu tempo, querido. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar de casa, tem gente que tem que cuidar de menino até hoje. Meus meninos estão tudo velhos já, graças a Deus, tudo grande. Mas tem gente que tem que cuidar de menino, tem que cuidar de casa, lavar roupa, fazer comida. Administra teu tempo. Porque além disso tudo, você ainda tem que gastar tempo com Deus. Olha para o teu irmão e fala, cuidado para não se distanciar. Um dia alguém falou para mim assim, eu falei, rapaz, estou te vendo sumido da igreja, cara. E você estava em tudo quanto é culto aí. Ele, pô, pastor, que o senhor sabe quanto é longe para mim, né? Eu falei, poxa, cara, é mesmo, é longe agora, né? Você tem um carro e uma moto, escolhe qual que você quer. Quando você chegou aqui, você nem uma bicicleta tinha. E você não faltava um culto. Agora é longe. Tá? É longe? Tá bom. Pastor, não venha culto dia de semana não, que eu estou muito cansado. Tá? Tá bom. Beleza. Eu não vou para o monte não, que eu tenho medo. Tá? Tá bom. Eu sou obrigado? Não. Nada disso. Ninguém é obrigado a nada. Mas essas coisas estão te afastando ou te aproximando de Deus? Do dia que você entregou tua vida para Jesus, até hoje, de 1 a 10, vou terminar assim. De 1 a 10, do dia que você entregou sua vida para Jesus, em qual número você está? De 1 a 10. Fica de pé. Não me responde nada, não. Porque eu não posso, de maneira nenhuma, querer o crescimento sem valorizar aquilo que foi produzido para o meu crescimento. O pai da Teresa morreu salvo. Mas o velhinho se converteu, ele não sabia os dias de culto direito. De vez em quando eu chegava na igreja aí para orar ou para administrar alguma coisa, ele estava ali na porta. Que hora que vai começar o culto, pastor? 90 anos ele subiu um monte. Com 90 anos, precisava ele ir mais? Velhinho, meu irmão. Deus ia entender, se ele não fosse, ia. Mas ele fazia questão de estar lá com a gente. E subia numa disposição, querido. E tinha várias revelações de Deus. Porque do dia que ele se converteu, até o dia que Deus o recolheu, a vida dele foi buscar a Deus. Ele virou um caçador de Deus. A gente se conforma muito, sabia, querido? José saiu de casa crente. Passou tudo que passou. E lá no Egito, ele ainda era crente. Porque ele batiza o nome dos 2 filhos dele. Deus me fez esquecer de toda a minha aflição. Deus me prosperou longe da minha casa. Ele saiu de casa crente, passou tudo que passou e chegou aqui, ainda era crente, porque tinha paciência. Será que não está faltando paciência na igreja hoje? Que fé e paciência caminham junto.
Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Tá, verdade, eu não sei. Mas só tem um jeito de vencer: sendo paciente. Porque se você é paciente, você não vai ficar fazendo questionamento. Deus não dá ideia a questionamento, Deus dá atenção à fé. Deus não dá atenção a questionamento, meu. Se você está cheio de questionamento, está na hora de se converter agora. Porque se há questionamento, é porque é sinal que a palavra de Deus não é absoluta no teu coração. Você está dividindo o teu coração com dúvida. E Deus chamou você para estar firme. Ah, por que eu estou passando isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que... Esquece isso, querido. Usa da autoridade. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Autoridade. Fala comigo, autoridade. Olha para quem está perto de você, fala autoridade. Usa a autoridade. Você é paciente, você é crente, você é perseverante. Usa a tua autoridade. A Bíblia diz que tu se nasceu de novo e agora você é uma nova criatura. E você é autoridade no nome de Jesus. Você tem autoridade. Chama a existência. Agora deixa o céu olhar para você e ver você uma pessoa de fé. Deixa o céu olhar para você e ver em você uma pessoa de fé. Que o Senhor era com José, na casa de Potifar, na prisão e no palácio. O Senhor era com José. Que Deus vai ser contigo aonde você passar. Estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Só os pacientes digam amém. Oh, glória. Bota a mão no teu coração. Fala com Deus. Fala para Ele para te ajudar a administrar a tua própria vida. Administrar, meu Deus, em nome de Jesus. Nós não queremos caminhar perdido. Nós temos um rumo, nós temos um alvo. E caminhamos contigo, Senhor. E o nosso coração te exalta, e o resultado chega. Porque nós queremos chegar ao maior patamar do relacionamento contigo, Senhor. Por causa da tua presença, nós valorizamos o ensino, nós valorizamos esse lugar, nós valorizamos a fé, meu Deus. Perdoa nossos pecados. Perdoa, meu Deus. Perdoa, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. E muitas vezes nós perdemos o foco. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. Nós temos tempo para tanta coisa, meu Deus. Menos para nos aproximarmos de Ti. Deu para entender nessa noite? Deu para te alimentar nessa noite? Então valeu, Pai, obrigado nessa noite. Obrigado pela Tua palavra. Saímos daqui mais uma vez alimentados, Senhor. E estaremos aqui no final de semana na conferência de jovens que nós declaramos que já deu tudo certo, Senhor. Vamos salvar almas nesse lugar. Esse lugar é lugar de salvação, de consolidação de vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos que creem. Digam, valeu, gente. Beijo no coração. Amém? Boa noite.